Aleluia, louvado seja Deus. Mais uma vez, povo de Deus, bom dia. Pode se assentar em nome de Jesus. Bom dia para você que vai ouvir essa mensagem também, e que o Espírito Santo possa falar profundamente ao teu coração, né? Porque nós não viemos aqui para ouvir o homem, nós viemos aqui para ouvir a voz de quem? De Deus. O altar não foi feito para lavar roupa suja. Às vezes tem pessoas que usam do altar para ficar atacando os outros. Ministro, existe isso? Meu irmão. E como existe? Às vezes a pessoa se esconde atrás da Bíblia, né? Usa do altar para ficar lavando roupa suja, ficar atacando os outros, principalmente quando a pessoa tem algo contra alguém, né? Aí ela vai usar da palavra para atacar a pessoa. Jamais isso pode ser feito. O altar foi feito para pregar simplesmente a palavra de Deus, né? Para transmitir o recado de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O altar não foi feito para falar de política, para falar de religião, para atacar as pessoas. Não, o altar, ele é para pregar, para transmitir a palavra de Deus. Amém? Jesus, quando ele ensinava, ele sempre disse isso, que nós temos que pregar, nós temos que levar a palavra de Deus, fazer discípulos, não atacar pessoas, usar da palavra para afrontar alguém. Você sabe que Jesus, ele, mesmo sabendo que Judas Iscariotes era o traidor, para você ver, Jesus nunca usou da palavra para atacar Judas, né? Ele nunca falou assim: no meio de vocês aí tem um sem vergonha. Não, de jeito nenhum. Então a palavra de Deus, o altar, ele é para transmitir o recado de Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 12. Deixa eu falar para você um pouquinho sobre oração. E você sabe que a falta de oração, meu irmão, tem feito muitas pessoas agir precipitadamente, principalmente quando vem um problema, principalmente quando vem as lutas, principalmente quando a pessoa ela vive um momento difícil na sua vida. A falta da oração tem feito a pessoa às vezes agir da maneira que não deveria agir. Meu irmão, aprenda uma coisa nessa manhã: Deus, ele tem resposta para tudo. Não precisa você agir precipitado, não precisa você tomar atitudes que mais tarde poderão prejudicar você. Às vezes a pessoa toma uma atitude agora, no momento não vai acontecer nada, parece a coisa certa a se fazer, mas aquilo futuramente pode trazer um prejuízo grande na vida da pessoa. Eu falo para você, meu irmão, que eu já vi acontecer isso muito. Eu sei que hoje não é dia de falar de casamento, de família, mas eu já vi pessoas tomando atitudes assim quando se trata de casamento. Às vezes a pessoa se deixa guiar pelo desejo do coração, pelo sentimento, ou pelo medo de ficar sozinha. Aí ela vai se engraçando com a primeira pessoa que ela vê. Aí se deixa levar pelo sentimento, não ora a Deus, né? Aí vai e casa com aquela pessoa. Aí começa bem, 1 mês, 2 meses, quando é daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses, a pessoa já vê o erro que ela cometeu, já começa a vir as brigas, né?
os dissabores, mas a pessoa poderia ter feito o que antes? Ela poderia ter orado. E às vezes o nosso erro é esse, irmão. Às vezes a gente faz a coisa primeiro para depois orar, né? Às vezes a gente toma a atitude primeiro para depois orar. Não, meu irmão, ore antes. Não vai tomando atitude precipitada na sua vida, não. Não vai fazendo algo que poderá mais tarde trazer prejuízo para a tua vida. Você sabe que tem coisas que a gente não precisa passar. Está entendendo sim ou não? Tem lutas que Deus permite que a gente passe, mas tem luta que a gente que se enfia nela. Tem deserto que a gente que entra nele por conta própria. Por quê? Porque às vezes a gente age precipitadamente, não ora, não busca Deus, não pede a confirmação para ver se aquilo é da vontade de Deus ou não. Eu falo para você que tem muita gente assim. Eu falo mais ainda, vai continuar tendo pessoas assim, porque existe muito teimoso nesse mundo, né? Que às vezes a pessoa ouve a palavra de Deus na igreja, mas ela desfaz daquilo que ela ouviu, né? Por exemplo, principalmente quando a pessoa ela quer ter muito algo na sua vida. Não, ministro, eu quero ter muito essa casa, eu quero ter muito esse carro, eu quero ter muito essa empresa. Ô meu irmão, acalma teu coração, vai orar antes, não vai fazendo algo precipitado não, senão depois você vai sofrer com isso, depois você vai trazer prejuízo para a sua vida. Amém? 1 Samuel, capítulo 13, versículo 12. O Saul, ele começou errando aí. Por quê? Porque o profeta Samuel havia falado para ele esperar durante 7 dias, que ele retornaria para que os dois fizessem o sacrifício. Aí o que o Saul fez? O Saul ele esperou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. No 7º dia ele viu que o Samuel não vinha, os filisteus estavam vindo para cima dele, né? Ele se sentiu pressionado por uma situação, pelos inimigos. E qual que foi o erro dele também? Não ter buscado a face de quem? Do Senhor. Acharam? Olha o que a Bíblia diz. 1 Samuel capítulo 13, versículo 12, diz assim: Então eu disse, os filisteus me atacarão em Gilgal. Sua Bíblia deve estar diferente, tá? A minha é a linguagem atualizada. Os filisteus me atacarão em Gilgal, e a face do Senhor não orei, portanto me senti forçado a oferecer o que? Holocausto. Na sua Bíblia deve estar constrangido. Na linguagem atualizada está forçado. Irmão, ele se sentiu forçado a fazer aquilo. Forçado pelo quê? Pelos inimigos. Você já viu uma pessoa que vive debaixo de pressão? A coisa mais ruim que existe no mundo é a pessoa viver pressionado, né? Ela se sentir pressionado, ela se sentir acuado, constrangido. E às vezes a pessoa ela é obrigada a fazer aquilo que ela não queria fazer. Mas irmão,
Qual que foi um dos erros que Saul ele cometeu aqui? Primeiramente, ele não ter esperado o profeta Samuel vir, e também ele não ter feito o que? Ele não ter orado, ele não ter buscado a direção de Deus. Você sabe que Deus tem resposta para tudo, meu irmão? Tem ou não tem? Sim ou não? Você acha que não? Você crê que sim? Deus tem resposta para tudo. Mas o problema de muitos é não esperar a resposta. E também o problema de muitos é não orar. É querer fazer as coisas do jeito que ela acha que tem que ser feito. Não, eu preciso tomar essa atitude, porque se eu não tomar, o meu nome vai para o SPC. Não, ministro, eu estou me sentindo cobrado, o agiota está batendo na minha porta, as dívidas estão aumentando. Mas você tem orado? Mas ministro, como é que eu vou ficar só orando e não vou tomar uma atitude? Irmão, antes de agir você tem que orar, porque senão você vai acabar tomando uma atitude precipitada. Muitas pessoas fizeram isso. Quantas pessoas que não moravam na cidade de Barretos e às vezes se sentiu pressionado por um problema, em vez da pessoa ela ficar firme, ela orar a Deus, ela vendeu tudo o que tinha, às vezes por preço de banana, algo que custou tanto para conseguir. Falo para você que eu já vi isso acontecer. A pessoa ela lutou para conseguir a casa, lutou para conseguir um bem material, aí se sentiu pressionado pelo desemprego. Eu já vi isso acontecer. Aí ela fala assim: eu vou para a cidade de São Paulo, porque São Paulo tem emprego. Mas a pessoa nem ora a Deus para saber se é isso que se Deus quer ou não. Aí ela vai. Aí vai lá, sofre, às vezes até passa fome, infelizmente. Aí a pessoa vai ter que voltar e começar da onde? Do zero. Mas precisava passar por isso? Não precisava. Não, porque eu estou endividado, ministro, eu vou vender minhas coisas, eu vou vender o que é meu, porque eu preciso pagar minhas contas. Mas você tem orado para Deus, para saber se Deus quer que você faça isso? Não, ministro, eu vou vender minha casa porque eu estou me sentindo pressionado, eu preciso pagar essa conta, eu vou vender minha casa, o único jeito que eu estou vendo é eu fazer isso. Mas será que é isso que Deus quer que você faça? Você orou para Deus? Olha, eu vou falar a verdade para você, eu te garanto que a resposta de Deus vai ser não, para você não vender, porque Deus não quer que a gente disponha do que a gente tem. Deus quer que a gente conquiste mais. Aprenda isso nessa manhã, meu irmão. Uma coisa que eu falo para você que eu já cometi esse erro, para não falar de ninguém, eu falo por mim, eu já cometi esse erro. Deus dispôs de uma coisa para conseguir outra. Mas você sabia que é errado isso? Você dispôs de uma coisa para você conseguir outra. Irmão, Deus quer que você tenha mais, não ficar dispondo do que é teu, por causa de conta, por causa de dívidas. O meu finado pai, ele era assim, né? Meu pai, ele era desse jeito. Meu pai foi alguém que não teve nada na vida. Meu pai já teve carro, já teve casa, já teve comércio, jogou tudo fora. Sabe por quê? Porque se apertava, ficava desempregado, ia lá e vendia. Para você ter uma base, nem para enterrar meu pai a gente tinha, ele teve de dinheiro, nem para o próprio enterro.
Eu tive que dar meus pulos, né? Fazer vaquinha para abrir a cova dele, porque nem plano funerário ele tinha. Não tinha nada, irmão. Olha que meu pai já teve carro, já teve casa, já teve comércio, mas morreu sem nada. Sabe por quê? Porque apertava o cerco, vendia tudo, dispõe. E tem gente que é assim. Às vezes a pessoa ela conquista a coisa com tanto suor, aí a situação vem, o problema difícil vem, a pessoa vai lá e vende até pela metade do preço do que pagou, joga fora. Por quê? Porque não ora, não pede para Deus uma resposta, não pede para Deus uma confirmação. Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Deus, será que é essa atitude mesmo que o Senhor quer que eu tome? Irmão, minha irmã, eu falo para você que se você orar de coração sincero, Deus não vai deixar você sem resposta. Você está entendendo isso, irmão? E Deus nunca vai querer que você disponha do que é teu, meu irmão. Olha, eu quero que você saia hoje com isso no seu coração, porque isso serve para mim também, porque eu fui muito cabeça dura já. Eu já dispus de muita coisa boa, joguei fora para ter outras. E não, Deus não quer que você faça isso. Deus quer que você tenha 2 carros na garagem, 3 carros, não que você disponha de 2 para ter um. Não, Deus quer que você tenha mais, meu irmão. Aprenda isso. Não, eu vou dispor de uma casa para me comprar outra. Não, Deus quer que você fique com as 2. Eu estou falando isso da vontade de Deus para a tua vida. É verdade. Deus quer que você conquiste mais do que você ficar jogando fora o que você tem. Mas por que muitas pessoas fazem isso? Porque não buscam a Deus. A pessoa quer agir por conta própria, principalmente quando surge uma situação. Tem pessoas que ela se sente tão pressionada pela situação que ela é capaz de tudo, principalmente quando a pessoa está endividada, né? Às vezes ela tem um bem material que vale 10 mil, mas porque ela está tão endividada, ela está tão com pressa de pagar a dívida, que qualquer 3 mil que você dá para ela naquele bem, ela passa, joga fora. Não faz isso não, meu irmão. Busque a Deus. Ministro, estou desempregado. Se eu não vender as minhas coisas, eu vou passar fome. Você não vai passar fome, Deus não vai deixar. Ore a Deus, dobre os seus joelhos e fale com Deus, explique para Ele o que está acontecendo, irmão. Está entendendo isso ou não? Aprenda nessa manhã, Deus tem resposta para tudo. Deus tem resposta para tudo. Tem alguém do seu lado aí? Se tiver alguém, você fala para ele assim, Deus tem resposta para tudo. Deus tem resposta, irmão. É claro que a gente tem que aprender a esperar, né? Porque tem gente que é muito afobado, né? Tem gente que ela falta pôr o coração na boca. Não, porque eu quero ter, é o meu sonho. Tem pessoas que, se ela puder comprar a loja inteira, porque é o sonho dela, ela compra. Não, ministro, aquela TV de 50 polegadas é o meu sonho, eu nem durmo à noite. Aí a pessoa vai pagar 4 mil naquilo. Daqui a pouco vem uma promoção, aquela televisão está vendendo pela metade do preço. Aí a pessoa ela cai na besteira. Nossa, que burrada que eu fiz. Sabe por que não orou?
Eu falo da televisão de 50 polegadas, que a televisão porque essa televisão é o meu sonho, tá? Um dia eu vou ter ela. Já passo na loja, já fico namorando ela. Mas um dia eu vou ter. Um dia eu vou ter, meu irmão. Eu sei disso. Mas não é a hora de eu ter. Eu sei que sempre vai ter televisão de 50 polegadas, não vai? A televisão não vai fugir. Se vender aquela, vai ter outra. Vai ter até uma melhor do que aquela. É ou não é? Mas às vezes a gente não ora a Deus. Às vezes a gente acha que o mundo vai acabar daqui a pouco, né? Não, eu preciso comprar, ministro, eu quero aquela televisão. Meu Deus do céu. Se eu não comprar, outro compra. Irmão, se outro comprar, você vai ter uma melhor. É verdade. Mas a gente age assim por quê? Porque a gente não ora. A gente se sente pressionado pela situação e não ora. Só que depois, meu querido irmão, o que acontece? O prejuízo vai vir. Está entendendo? O prejuízo vai vir. Se você agir precipitadamente, meu irmão, mais tarde você vai colher aquilo. Misericórdia. Então é melhor que você ore antes de você agir precipitado. Ore. Ministro, de quanto tempo eu devo orar sobre isso? Até a resposta vir. Porque tem gente também que ela até ora, mas ela não espera a resposta, né? Não, eu já orei, mas você esperou Deus responder? Esperou? Então, tem que orar, mas também esperar pela resposta. Amém? E ela vai vir. Você vai ver que Deus ele vai dar um jeito para você resolver essa situação sem precisar de você dispor do que você tem, sem precisar de você ficar descabelando, ficar sofrendo de tanta ansiedade. Você vai ver, não vai precisar. Deus tem um jeito de trabalhar, meu irmão. Tem ou não tem? Meu irmão, Deus ele é Deus que surpreende. A Bíblia conta a história de uma viúva. Eu já preguei essa palavra muito aqui. Que ela tinha uma dívida. O marido dela morreu e deixou uma dívida. E a Bíblia diz que os credores, as pessoas que o marido dela devia, chegou até ela e quis levar os filhos dela como escravo para pagar o quê? A dívida. E o que essa mulher fez? Ela foi procurar o profeta Eliseu. Certinho, ela foi procurar quem poderia o quê? Ajudar ela. E a Bíblia diz que essa mulher ela tinha um pouquinho de azeite só. E o profeta mandou que ela fosse pela vizinhança, pedisse vasilhas emprestadas. E a Bíblia diz que o azeite começou a multiplicar. Agora já pensou se ela fosse precipitada? Ela ia ficar sem os 2 filhos. Como tem gente fazendo isso, tem gente ficando sem nada, irmão. Às vezes a pessoa não tem nada, nem uma bicicleta para andar. Por quê? Porque deixou a precipitação falar mais alto, não orou a Deus e hoje está aí sofrendo. Meu irmãozinho, ore a Deus. Amém? Josué capítulo 9, versículo 14. Até aqui você está conseguindo entender? Ore, meu irmão. Não seja precipitado, não haja antes de orar, não. E se Deus não te respondeu ainda, não faça nada.
Se Deus não te deu a resposta ainda, não vai nem para frente nem para trás, não faça nada, espere Deus te responder. Deus vai te dar sabedoria naquilo que você deve fazer, qual a decisão que você tem que tomar. Não vai enfiando o pé nas mãos não, meu irmãozinho, né? Deus sabe o que é melhor para você. Sabe ou não sabe? Sabe. Amém? Se essa porta ainda não se abriu, porque ela não é de Deus, aprenda isso. O que é de Deus dá certo, meu querido irmão. O que é de Deus não causa transtorno. O que é de Deus não te prejudica. Se o negócio está prejudicando você, é porque não é de Deus. Se o negócio está te afastando de Deus, não, ministro, eu trabalho em 3 empregos. Meu Deus do céu, né? Trabalho em 3 empregos, não tenho tempo nem para minha família. Agora você acha que isso é de Deus? Não, ministro, mas eu estou trabalhando para dar o melhor para minha esposa. Mas você acha que a tua esposa só quer o seu dinheiro só? Maridão? Tem casamentos que acabam, irmão, por causa de serviço, sabia? O cara só pensa em trabalhar. O nome dele é Chaves, né? Vamos falar desse nome, não tem ninguém com esse nome aqui não, né? O nome dele é Seu Madruga, vamos dar um exemplo, né? O sobrenome dele é Emprego. Parece o Julius lá do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Alguém já assistiu essa série? Acho que já, né? Acho que não é só eu não, né? É o Chaves da Record, né? Mas o homem trabalha em 2 empregos. E se tiver um terceiro, ele pega. Isso é ficção, mas acredite se quiser, mas na vida real tem, viu? A pessoa trabalha demais. Não, ministro, eu estou trabalhando porque eu estou dando o melhor para minha esposa. Será mesmo? Não, ministro, nada falta para minha esposa, eu trabalho muito. Tudo bem, financeiramente não falta, mas e carinho, atenção? Aquele chamego do casamento, e aí? Se é que você não entende. Porque tem casamento que nem isso tem mais, irmão. Cada um vira para o seu canto e dorme, porque o marido está cansado, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Não está, né? Tá não. Está ou não está? A mulher quer um chamego lá, o marido fala: mulher, estou cansado, cheguei de serviço agora. Aí vira cada um para o canto e dorme. Aí o casamento vai virando o quê? Vai esfriando. Daqui a pouco o marido vai ter só uma cozinheira, uma mulher que faz as coisas de casa, só, mais nada. E o marido é só o cara que põe as coisas de casa. Será que Deus quer isso? Será que cuidar da família é só dinheiro? Não é não. Não é não. O papel do homem não é só pôr dinheiro dentro de casa, pôr as coisas dentro de casa. O papel do homem é dar carinho para a esposa, para os filhos, cuidar da família. O papel da mulher não é só lavar, passar, cozinhar. Não, o papel da mulher também é estar do lado do homem, é ter carinho. Mas às vezes, irmão, o serviço tem acabado até com a própria família. Os dois nem se vê quase. A mulher trabalha de dia, o homem à noite. E aí, esse casamento vai para frente? Vai não. Não vai não. Mas por que acontece isso, irmão? Porque às vezes a pessoa não ora para ver se aquilo é da vontade de Deus. Irmão, aprenda uma coisa nessa manhã: as coisas que é de Deus dá certo. As coisas que é de Deus não te traz prejuízo, meu irmão. Tudo que é de Deus não vem para prejudicar você. Tem gente que uma área da vida dela
está bem, mas na outra área está deficiente. Não, Deus faz tudo completo, mas a gente tem que saber orar, colocar diante de Deus, né? Amém? Josué capítulo 9, versículo 14. Outros que foram enganados também. Josué 9,14 diz assim: e o povo de Israel aceitaram as provisões deles e não pediram conselho a quem? Um grande erro que cometeu Josué. O que aconteceu aqui para você entender o contexto? Alguns homens Gebionitas, uma cidade vizinha ali, eles tentaram, não conseguiram, né? Eles enganaram Josué e o povo de Israel. Por quê? Eles mentiram, eles pegaram pão velho, roupa velha, calçado velho, vestiram, né? Pegaram o pão velho e colocaram dentro da bolsa, né? Para quê? Para mentir para Josué que eles eram viajantes de longe. Por quê? Porque eles ficaram com medo de Josué, porque eles ficaram sabendo que Josué, que o povo de Israel havia, né, derrubado a cidade de Jericó, havia conquistado a cidade de Jericó. Então eles ficaram com medo de ser destruído. Aí o que eles combinaram entre si, os Gebionitas? Vamos fazer o seguinte, então, vamos pegar lá uns pão velho, umas roupas velhas, um calçado velho, a gente chega lá em Josué e fala para ele que a gente é viajante de muito longe, e que a gente quer fazer uma aliança com eles, que a gente veio em paz. Irmão, e acredita que o Josué caiu na conversa? Caiu. Eles aceitaram. E depois que Josué descobriu, já era tarde. Por quê? Porque a aliança já tinha feito, eles não podiam voltar atrás. Mas, irmão querido, o Josué e o povo de Israel, eles não poderiam ter orado antes? Não é? Eles não poderiam ter pedido conselho para Deus, falar: Deus, mostra para a gente quem é esses homens. Mas não, agiram precipitadamente. E quantas pessoas que estão aceitando propostas na sua vida que não é Deus que está colocando, é o diabo que está dando. Ministro, fiquei sabendo de uma porta de emprego aí, olha, que eu entro 6 horas da manhã e só saio meia-noite. Será que é de Deus isso, meu irmão? Você já parou para pensar se é de Deus isso? Não, ministro, eu recebi uma proposta boa de emprego, só que eu vou ter que mentir, né? Uma mentira de vez em quando não faz mal não, né? Continua assim, né? Tem coisas que aparentemente, irmão, parecem boas, mas não é. Não tem a mão de quem? De Deus. Ministro, olha, eu vou comprar aquele carro. Ministro, que carrão, olha, me encheu os olhos de lágrimas. Mas você orou antes? Você pediu para Deus antes? Ah não, ministro, não orei não, é bom o carro, eu já dei uma volta nele, aí daqui um mês o carro está estragado, aí vai querer falar que foi Deus que deu lá, vendo? O carro que Deus me deu. Deus deu nada, a pessoa que quis, né? Não, eu quero fechar um negócio, olha, eu chamei uma pessoa para trabalhar junto comigo, mas você orou se essa pessoa é de Deus? Não, não orei não, ministro, é uma pessoa muito boa, sabe? É uma pessoa muito boa, ministro, sabe? Mas ela é uma pessoa de Deus? Ah, ministro, ela vai na igreja de vez em quando. Então, você orou a Deus? A questão não é a pessoa ser boa,
A questão, será que a pessoa tem a mesma fé que você? Ela serve o mesmo Deus que você? Porque já pensou, por exemplo, uma pessoa que abre uma empresa, aí ela chama um sócio que não pertence a Deus, vamos falar assim, é um pai de santo. Você já parou para pensar a confusão que vai virar? Você vai querer orar a Deus para Deus abençoar a sua empresa, o pai de santo vai querer bater o tambor para pedir para os Exu abençoar, e aí, que rolo brabo vai ser, né? Não, ministro, é uma pessoa que não vai na igreja, mas é boa. Mas você já parou para pensar, irmão, nas consequências? Você vai pedir para Deus abençoar e a pessoa vai pedir para o santo não sei quem lá abençoar. Você já pensou no rolo brabo que vai ser isso? Mas tem gente que não pensa nisso, né? Voltando no casamento, não sei porque que eu falo tanto de casamento. A moça vai querer namorar com um cara que nem da igreja é. Mas ele é um rapazinho muito bom, sabe? Me respeita, né? Mas e aí? Quando você estiver casado, como é que vai ser? Você vai querer ir para a igreja, ele vai querer para o forró, e aí, como é que faz? Você vai junto? Não, porque ele não é da igreja, mas ele é gente boa. Mas aí, você vai querer buscar Deus? Ele não. Você já viu? Você tem noção do jugo desigual que isso vai virar? Mas tem gente que não está nem aí, meu irmão. Tem gente que procura o pastor e fala assim: pastor, é o homem da minha vida, eu quero casar. Mas nem orou. E se o pastor for contra, é perigoso o pastor levar a culpa ainda, né? Chamar o pastor de não sei o que lá, né? Mas a pessoa nem pensa, irmão, nas consequências. Ela nem ora a Deus. Acha que casamento é comprar um rádio numa loja, e se o rádio tiver com defeito, devolve. Não é assim não. É para a vida inteira, meu irmão. Não só casamento, não, mas tudo. Às vezes a pessoa ela abraça algo que aquilo vai futuramente trazer prejuízo, e para se livrar daquilo vai ser suador. Lembra do Abraão? O Abraão, ele aceitou a proposta de Sara para se deitar com a própria serva, e o dia que o Ismael nasceu, a Agar começou a zombar de Sara. Olha a confusão que deu. Mas por quê? Devia ter orado. Tem gente que é assim, irmão, não ora. Tem pessoas que vai abraçando todas as propostas, achando que é de Deus. Não é não, irmão. Nem tudo que aparentemente parece bom aos seus olhos, aquilo está recheado de veneno. Cuidado, meu irmão. Aquilo que aparentemente parece ser suculento, aos seus olhos está recheado de veneno, e vai te trazer prejuízo, irmão. Mas tudo isso pode ser evitado como? Como que isso pode ser evitado, meu irmão? Como? Você já foi embora? Como que isso pode ser evitado? Orando, buscando a Deus, pedindo para Deus uma resposta, meu irmão. Deus, é isso que o Senhor quer mesmo? Deus, eu devo tomar essa atitude mesmo? Deus, eu devo tomar essa decisão mesmo? O que o Senhor quer que eu faça? Me fale. Seja humilde, meu irmão. Ministro, eu fiquei sabendo de uma proposta
Ora a Deus antes. Pergunta se é de Deus aquilo. Eu estou para fechar um negócio. Ora a Deus antes. Pede para Deus te dar uma confirmação antes. Eu estou para comprar uma casa. Vai orar a Deus antes de fechar negócio. Ah, mas o dono da casa não espera, irmão. Se aquela casa for para você, Deus faz o dono da casa esperar sim. O que é seu, meu querido irmão. Não, mas o dono daquela casa, ministro, ele está com pressa de vender. Irmão, se aquilo for para você, Deus não vai deixar o dono da casa vender para mais ninguém. Mas tem gente que não entende isso, né? Não, porque eu preciso trabalhar naquela firma lá, e se eu não fizer isso, outra pessoa vai entrar no meu lugar. Irmão, se aquilo for para você, Deus não vai deixar ninguém mais entrar. É seu. Aprenda isso. Mas a gente às vezes não ora, né? E depois a gente fica reclamando: ai Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que o Senhor não me ajudou? Ah, mas a pessoa não quis ajuda, quis fazer tudo sozinho. Deus não é intrometido, irmão. Se a gente não quiser ajuda, Deus não vai ajudar. Agora, se a gente for humilde, falar: não, Deus, me diz o que fazer, me dá uma resposta, o que eu faço? Qual a decisão que eu tomo? Seja humilde, irmão. Deus vai responder. Amém? Glória a Deus. Neemias capítulo 1. Eu vou encerrar aqui. Agora, o Neemias foi uma pessoa sábia. Esse orou. Enquanto Deus não deu a resposta para ele, ele não deixou de orar. Assim que a gente tem que ser, meu querido irmão. Assim que a gente tem que ser. Lembra do Jacó? Ele virou para o anjo e falou: enquanto o senhor não me der a resposta, eu não vou deixar você ir embora de jeito nenhum. Mas será que a gente faz isso? Às vezes a gente deixa muito a nossa ansiedade, falar mais alto. A gente fica quer tanto ter aquilo. E Deus quer que você tenha, mas às vezes não é a hora de você ter. Está conseguindo me entender, sim ou não? Como é que você quer ter um carro na sua vida se você nem carta tem? Eu quero ter um carro. Eu estou orando a Deus para ter um carro, mas irmão, se nem carta você tem, não é a hora de você ter. Não, porque eu quero casar, mas nem emprego tem. Não, mas eu quero ter isso. Às vezes não é a hora de você ter ainda, irmão. Ora a Deus. E se não for aquilo, vai ser um melhor. Voltando ao caso da televisão de 50, né? Se não for aquela, vai ser outra melhor, irmão. A gente tem que aprender a orar antes. Às vezes a pessoa faz dívida que não precisa fazer naquela hora. Ah não, mas é porque eu queria ter. Não. Ora a Deus. Tudo tem uma hora certinha de acontecer. E aquilo não vai trazer para você prejuízo. Pelo contrário, aquilo vai te ajudar. Acharam? Neemias capítulo 1, versículo 4. Amém? Diz assim, Neemias 1:4. E quando ouvi essas palavras, ou seja, o Neemias ele teve uma má notícia, Havia chegado no ouvido dele que a cidade de Jerusalém tinha sido destruída. Qual que
foi a posição dele aqui? Olha só. E quando ouvi essas palavras, passei dias sentado, me lamentando e chorando. Mas eu continuei fazendo o quê? Orando e jejuando ao Deus dos céus. Foi isso que o Neemias fez. Você vê que ouvir uma má notícia não é fácil, é? Quem já ouviu uma notícia aqui? Ah, já ouvi várias. Não é fácil. De repente o Neemias está trabalhando lá, ele está bem, está trabalhando, né? E chega alguém lá e fala para ele: ó, Neemias, a notícia que eu tenho para te falar não é boa não, hein? A cidade de Jerusalém, a cidade natal da sua família está destruída, hein? É claro, irmão, o Neemias, como um ser humano que é, como eu e você, ele ficou triste, ficou chateado. Claro que a gente fica. Ou você vai ficar feliz com a má notícia? Ei, que legal, estou desempregado. Mano. Ninguém vai ficar, né? Você vai ficar triste mesmo, vai ficar chateado, se lamentando. Oh Deus. Mas o Neemias, ele fez algo interessante aqui. Ele continuou orando, ele continuou jejuando. Aí você me pergunta se a resposta veio. Se você quiser ler depois na sua casa, no capítulo 2, o versículo 1 em diante, a resposta veio. O Neemias, ele foi trabalhar, servir, né, o rei, e o rei havia perguntado para ele o que tinha acontecido. Por que ele estava triste? Porque você sabe que tem tristeza que não dá para a gente disfarçar, né? Por mais que a gente dá aquele sorrisinho melado, né? Mas a gente não consegue, e aquilo resplandece. E o Neemias, quando ele foi diante do rei, o rei percebeu que ele estava triste e perguntou: ô Neemias, por que você está triste? Você está doente? Você está precisando de alguma coisa? Aí foi a hora de o Neemias falar para o rei o que estava acontecendo. Depois você pode ler do capítulo 2, o versículo 1 em diante, porque é um pouquinho grande. E a Bíblia diz que o rei havia perguntado para o Neemias: ô Neemias, o que você quer que eu faça? O que eu posso fazer por você? Aí foi aonde que o Neemias falou: ó rei, o Senhor me dá uma permissão, me dá cartas de permissão para mim poder reconstruir a minha cidade. E foi exatamente isso que aconteceu. O Neemias era apenas um servo, irmão, um empregado do rei. Mas por que essa resposta veio? Porque ele não agiu precipitadamente. Tem pessoas que quando escutam uma má notícia, elas se descabelam. Ai, meu Deus do céu, o mundo acabou, eu vou me matar. Infelizmente tem gente que até se mata. Infelizmente. Mas por quê? Porque não ora. Eu fiquei sabendo no meu serviço que o povo que eu vou ser mandado embora, que vai haver corte no serviço. O que eu faço? Eu sou pai de família, eu tenho que trabalhar. Irmão, vai orar. Porque se aquela porta se fechar, Deus tem outra maior. Se aquele serviço é seu, você não vai ser mandado embora. E se você for, Deus tem algo maior. Mas tem gente que não ora, principalmente quando vem a má notícia, né? Irmão, é aí que você tem que fazer o quê? É claro, nós temos que orar em todos os momentos, seja bom momento, seja ruim. Mas tem pessoas que quando vem o problema, ela não ora mais, ela desiste, ela vai agindo precipitadamente, vai tomando atitudes precipitadas. Irmão, não faz isso não. Amém?
Ore a Deus, porque eu repito para você, Deus tem resposta para tudo. Até aquilo que você acha aos seus olhos que não tem saída, eu te garanto que se você orar, Deus tem uma saída. Tem ou não tem? Tem. Só você orar, só você colocar diante de Deus, Deus te dá uma luz. Amém? Você entendeu a palavra? Quem entendeu? Então vamos aplaudir nosso Deus em nome de Jesus.